Você sabe o que é um custo fixo, uma despesa variável e qual a importância de ter essa informação ao precificar a diária dos seus imóveis de temporada? Vem comigo que eu vou te orientar agora. O meu nome é Luciana Hermida e eu sou mentora de anfitriões. Uma das principais dúvidas dos anfitriãs na hora de preparar o imóvel para alugar por temporada é como precificar, como calcular o valor da diária, o que deve levar em consideração, quais são os custos fixos, as despesas variáveis. E eu recebi nessa semana pelo WhatsApp por uma anfitriã, que está ingressando no mercado, uma dúvida, e eu quero estar lendo para você e compartilhando aqui a resposta, porque pode ser a sua dúvida também. Oi Lu, boa tarde. Uma dúvida sobre despesas fixas. No imóvel que estou montando, as despesas fixas mensais são essas. Aí ela colocou aqui uma tabelinha, condomínio, vou até colocar aqui, olha, para você estar vendo. Condomínio, valor médio de energia, IPTU, Prolabore, que é o salário que toda anfitriã, que todo anfitrião que administra o próprio imóvel deve ter, ou então ali o Prolabore que você deve considerar quando você tem prestadores de serviço, material de limpeza, seguro do imóvel, água, faxineiro. Então ela colocou e me perguntou, porém, ocorrerão outros custos adicionais ao longo do ano, como por exemplo, manutenção do ar-condicionado, jardineiro, a cada 2 meses, dedetização contra pragas a cada 6 meses. E aí vem a pergunta, minha dúvida, pego esses valores e divido por 12 meses para computar na minha diária base ou eles não entram na conta da diária base? Bom, vamos lá. Antes de responder a pergunta dela, é importante que você tenha ciência qual que é a diferença de um custo fixo e uma despesa variável. Você deve considerar e entender que custo fixo são todos aqueles custos que independem se o imóvel foi alugado ou não. Mesmo que o seu imóvel não seja alugado, que ele fique vazio, ou porque você não conseguiu alugar, às vezes você ainda não é meu aluno, minha aluna não alugue todos os dias, ou não é meu mentorando, mas brincadeiras à parte, às vezes você não conseguiu alugar, ou então você decidiu, por um determinado mês ficar fechado, às vezes vai precisar fazer uma manutenção, às vezes no telhado, por exemplo. Só que o que eu quero que você entenda é que, independente de alugar ou não, você vai ter esses custos. Por exemplo, se for um apartamento, independente se você aluga ou não, tem o condomínio, ele vai existir. Se é uma casa e você tem piscina, você vai ter que fazer a manutenção dessa piscina, até para que não tenha maiores danos com ela. Jardim, independente se você aluga ou não e você tem jardim na sua casa, você concorda que esse jardim ele vai precisar ter uma manutenção, mesmo com o imóvel vazio, para você não perder todo o investimento, para não ter pragas nesse jardim? IPTU, energia, mesmo que seja a taxa mínima, água, são de seguro do imóvel, são custos que, mesmo vazio, eles ocorrerão. Já as despesas variáveis, como o próprio nome diz, variáveis, há uma variação, há uma oscilação nos valores. E o que vai oscilar, o que vai fazer essa despesa ela aumentar ou cair, ela existir ou não, é a ocupação, é o fato do imóvel estar ocupado, alugado. Como, por exemplo,
limpeza, né, faxina pós-check-out. Você pode até fazer uma faxina geral na sua casa ou no seu apartamento mensal, sabe? Aquela faxina geral que você faz de desmontar tudo, mesmo que o imóvel não esteja sendo alugado. Ok, o custo fixo. Mas tem aquela despesa, aquela faxina pós-check-out. Na saída de cada inquilino, na saída de cada hóspede, você tem obrigatoriamente que fazer essa limpeza. É uma despesa variável. Porque se não existisse essa ocupação, você não teria essa despesa. Lavanderia, né? Você já sabe que, você que me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe que locação por temporada você não é obrigado a fornecer enxoval, roupas de cama e banho. Mas se você, assim como eu, né, que sempre forneci roupas de cama e banho, por querer proporcionar uma experiência diferenciada para os meus clientes, você vai ter o quê? Uma despesa variável ao providenciar, ao contratar a lavanderia para estar lavando, passando, né, esse enxoval. Então, uma despesa variável. Quanto mais você aluga, mais essa despesa aumenta, tá? Então, só reforçando, ela existe, a variável existe se você aluga, se o imóvel é necessariamente ocupado. Mas a pergunta, né, da Regina é o seguinte: Lu, e aqueles, né, aquelas despesas, aqueles custos que eles não estão presentes, né, em todos os meses, como, por exemplo, a manutenção do ar-condicionado, reposição de gás do ar, né, detetização do imóvel. Ela colocou ali 6 meses, mas dependendo do imóvel, eu recomendo que seja, e que você converse, claro, com o seu prestador de serviço, mas que seja feito no mínimo a cada 3 meses. Aí você deve considerar a pergunta dela: Lu, eu não considero na minha despesa, na minha diária base, essas despesas? E a resposta para a pergunta dela é o seguinte, anote aí, espero que você esteja com seu papel e caneta na mão. Sim, você vai considerar. Então, por exemplo, sabe, o IPTU, né? Eu, por exemplo, eu pago o IPTU de uma única vez para ter desconto, então eu não pago parcelado. Não significa dizer que eu não vá diluir o valor do IPTU ao longo dos meses. O seguro você parcelando ou não, né? Você vai ter lá um valor a contratá-lo, uma taxa única, às vezes você nem parcela. Você vai pegar aquele valor, por exemplo, R$500, e dividir ali em 12 meses e computar sim na sua diária base como um custo fixo. Você concorda que, mesmo que seu imóvel não seja ocupado, você vai ter que fazer reposição do gás, do seu ar-condicionado, você vai ter que fazer a limpeza para você não ter maior dano no equipamento. Gás de cozinha, se você tem um fogão, né, que funciona a gás, se essa ocupação ela oscile, você só adquire, por exemplo, o gás a cada 3 meses, você vai fazer ali uma média, quantos botijão de gás eu contrato, né? Eu compro ali, eu faço a troca do gás, quantas vezes por ano? 4 vezes ao ano. Qual que é o preço médio? Eu vou somar e dividir por 12. Então, mesmo essas despesas, tá, que você tem de forma sazonal, vamos colocar assim, tá? Ou então, por exemplo, a detetização que eu falei, a cada 2, 3 meses, ou 6 meses, como ela exemplificou, você vai diluir o valor ao longo dos meses e vai considerar sim na sua diária base, na hora que você for calcular a sua diária aí, tá? Lembrando que, aí fazendo um adendo mesmo, né? Um parênteses fugindo até do assunto, que a sua diária base, como o próprio nome diz, ela é a base para sua precificação. Mas para que dê certo, você precisa principalmente levar em consideração também a sazonalidade da sua região. Preparar aí um calendário anual, levando em consideração
baixa temporada, média temporada, alta temporada, altíssima temporada, né? Finais de semana, meio de semana, mas isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Então, olha, deixe aqui, né, os seus comentários, seu like. Se você teve alguma dúvida, pode me perguntar. Me acompanhe lá no Instagram, no luciane.ermida, que eu vou ter o maior prazer em bater um papo com você pelo direct. Sucesso com as suas locações. Grande beijo e bom trabalho!